Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em nosso espaço de entrevista de hoje, eu recebo o secretário interino da Fazenda de Teutônia, Luiz Carlos de Oliveira. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Satisfação a gente estar aqui, poder ter um momento de conversa, especialmente a respeito do nosso programa de refinanciamento do IPTU, das dívidas que estão em atraso até 2018, até o final do ano. E também queremos comentar um pouquinho sobre uma outra lei que foi aprovada agora recentemente pela Câmara, encaminhada pelo Executivo, que fala sobre a anistia dos loteamentos da Vila Popular, conhecida ali da próximo ao supermercado Link, antigo supermercado Link, né? Então, a gente também vai comentar um pouquinho sobre isso, né? Isso aí. O Refis é uma oportunidade do cidadão quitar os débitos com o município. Exatamente. Nós temos, nessa lei do Refis, várias oportunidades de regularização, né? Tanto do IPTU, como contribuição de melhoria, ISSQN, taxas diversas, né, tarifas, multas e também pró-moradia, com exceção na lei do Refis desses loteamentos 3 e 4 do loteamento ali da Popular, que esses vão ter uma visão pouco diferenciada com relação à lei da anistia. Não que eles não vão receber o benefício, mas tem uma diferença na proposta. Depois a gente vai comentar sobre isso. E também serviços prestados de terceiros, né? Então todas essas dívidas, elas poderão ser parceladas, né, em até 24 vezes, poderão ser pagas à vista, poderão ser pagas em 12 vezes, então tem várias propostas. Mas no primeiro momento, a condição seria: para pagamento à vista tem 100% de perdão de multa e juros, né? Para pagamento em até 12 vezes teria 70% dessa multa e juros. E para pagamento em 24 vezes teria uma redução de 50%, né? Então são 3 propostas diferentes para que a pessoa possa se enquadrar em alguma delas, da melhor maneira, né? Dentro das suas possibilidades. Essa lei vai vigorar até o dia 19 de setembro, né? Então a gente faz um apelo, né, muito grande para que as pessoas não percam essa oportunidade, né? E eu chamo a atenção especialmente para aquelas pessoas que por algum motivo já estão com a sua dívida em fase de execução judicial, né? E correndo o risco, e isso é muito importante, chamo muita atenção para isso, em alguns casos até de perder o seu imóvel, né? Porque o IPTU é a única dívida que pode penhorar a nossa casa, né? Qualquer outra dívida não tem essa prerrogativa, mas o IPTU tem é uma lei maior, né? Então atinge principalmente as classes menos favorecidas, né? E de maneiras que a gente chama muita atenção para esse detalhe, né? Porque essa oportunidade provavelmente o ano que vem não vai acontecer, talvez em outras administrações, não podemos aqui nos referir, mas eu quero chamar a atenção mais uma vez que essas dívidas que estão em execução judicial poderão de repente ter já uma decisão e as pessoas poderão ter que entregar o seu imóvel, serem despejadas das suas casas, né? O Refis leva em conta todo o valor da dívida até determinada data, ou é possível quitar só uma parte dessa dívida? Não, pode ser só uma parte, né? Ou toda a dívida, inclusive as que não estão em execução judicial. Eu referi à execução judicial porque é a mais delicada, né? Mas poderão ser todas as dívidas que estão pendentes até 2018, parte ou toda a dívida, com a pessoa assim melhor convier dentro das suas possibilidades, né?
A parcela da dívida tem algum valor mínimo? R$60 é o mínimo, né? Que a gente tem que a dívida preconiza. Então, assim, essa lei, ela também favorece, ali na questão, eu falei, que com exceção dos loteamentos 3 e 4, porque o loteamento 3 e 4 tem uma lei específica sobre a questão da anistia dos débitos, que envolve não só o IPTU, mas também contribuição de melhoria e especialmente as parcelas que estão em atraso dos financiamentos das casas, né? Então, somando financiamento das casas, as parcelas, somando IPTU, contribuição de melhoria, né? O próprio imposto de transmissão, ITBI, são dívidas que se acumularam, né? No decorrer dos anos, são dias que estão ali mais ou menos há 20 e poucos anos, né? A gente não vai entrar no mérito, nem nos cabe, mas muitas pessoas não conseguiram pagar por algum motivo, né? E hoje isso aí se tornou uma bola de neve, né? E inviabilizando totalmente a condição de colocar isso em dia. Então, dentro desse olhar que a administração tem, que é muita atenção às pessoas, especialmente às pessoas mais carentes, que é o caso ali daquela vila, né? Pessoas que têm uma baixa renda, o prefeito e a administração, então, estudou, junto com a assistência social, uma maneira de poder resolver esse problema, que atinge várias famílias, né? Ao longo dos anos. E chegamos então ao consenso, e a Câmara de Vereadores também sensibilizada, e dentro dos trâmites da lei, claro, aprovou essa anistia. Entrou em vigor dia 2 de julho, também vai se estender até o dia 19 de setembro. E aqui também, mais uma vez, eu quero chamar a atenção para o prazo, que é curto, né? Nós temos aí 2 meses e pouco para poder regularizar essa situação. Isso envolve uma burocracia grande de papéis, que não vamos nomear aqui, mas as pessoas já estão cientes, né? Mas o importante é que elas procurem se apresentar para usufruir desse benefício dentro do menor prazo possível, de preferência ainda dentro do mês de julho, né? A Secretaria da Assistência Social, a Secretaria da Fazenda está se colocando à disposição. Eventualmente, algum caso que as pessoas tenham dificuldade do horário de expediente, poderão, em contato conosco, agendar um horário excepcional, né, para que a gente possa atendê-los e viabilizar toda a exigência, a burocracia, a documentação, que é bem grande, né? E por isso é necessário que as pessoas se apressem e ainda dentro do mês de julho possam estar se apresentando para regularizar essa situação, não deixando para a última hora. Porque as pessoas que deixarem para a última hora, com certeza não vão conseguir viabilizar todas as exigências que a lei preconiza, né? E aí vai tornar inviável esse benefício, né? Já foi feita uma reunião com os moradores da Vila Popular? Neste último sábado, nós fizemos uma reunião na escola próxima ao loteamento, onde compareceram mais ou menos a metade da população, né? E a gente teve a oportunidade, junto com a assistência social e com a nossa assessoria jurídica, de colocar ao par todas essas condicionantes, né, para que elas possam se beneficiar da lei. E além disso, a gente também, a Secretaria da Assistência Social, fez visitas casa por casa, né, levando orientações falada e escrita, né, esclarecendo dúvidas e se colocando à disposição, né, como eu disse, inclusive em horário excepcional, se for necessário em alguns casos, para que a gente possa viabilizar isso dentro do prazo exigido, né? Por isso a importância de que as pessoas realmente procurem a prefeitura o quanto antes para deixar toda a documentação encaminhada e não acabar perdendo esses prazos. Exatamente. Vamos raciocinar assim, ó, a lei vai até 19 de setembro. Se nós deixarmos por mês de setembro, por exemplo,
não viabilizarmos isso agora em julho, no máximo 15 de agosto, eu digo a documentação, né? Para que dentro do prazo exequível, que é 19 de setembro, possa isso tudo estar regularizado para que a pessoa possa estar habilitada. Porque se deixar para setembro, por exemplo, eu acredito que muitas pessoas não vão conseguir reunir toda a documentação necessária, né, para que possa se beneficiar da lei. Ainda sobre o Refis, para fazer a adesão, onde o nosso ouvinte deve ir, quem deve procurar? O Refis é simples, né? A gente está à disposição de segunda a sexta-feira no horário da prefeitura, né? Das 7h30 às 11h30 e da 1 até às 17 horas na sala 14 do Centro Administrativo, né? Então, Secretaria da Fazenda. Então, nesse horário as pessoas podem comparecer lá. Como eu disse, as dívidas contraídas até dezembro de 2018, parte ou o todo da dívida, aí a pessoa faz as suas opções de acordo com as suas possibilidades, né? E especialmente referindo mais uma vez a questão aqueles casos que estão já em execução judicial, que as pessoas não percam essa oportunidade, né? E é preciso levar algum tipo de documentação? Não, apenas a pessoa precisa se identificar, né? Como proprietário, ou como representante, eventualmente, de alguma outra pessoa, né, através de um documento que autorize, né, ela assinar, enfim, parcelar, através de uma procuração, por exemplo, né? Então, qualquer pessoa poderia representar, no caso da ausência do titular, né? Eu acho que é muito importante a gente falar também que esses valores, eles ficam no município, eles são revertidos em melhorias aqui para a cidade. Exatamente. Tem dois olhares essa proposta, né? Primeiro é beneficiar as pessoas, especialmente as pessoas que têm mais dificuldades, ou tiveram dificuldades por algum motivo, são vários, né? Tanto não só pessoas carentes, como eu disse, muitas vezes, mas outras situações, e que é uma oportunidade agora para que ela possa, então, colocar em dia, né? E o benefício, ele não é só para a população, também é para o poder público, que torna esses recursos que são contabilizados dentro desse período, para que eles sejam revertidos à própria população em forma de benefícios, como saúde, educação, eventualmente calçamento de ruas ou pavimentações, enfim, toda a ordem de serviços que a prefeitura presta à população. Claro que isso vai dar uma injeção de recursos bem interessante, né? Para que a gente possa reverter isso aí, né? Luiz, explica pra gente um pouco mais de o que acontece com quem não paga essa dívida, quem não participa do Refis. As pessoas que não pagam, importante chamar a atenção, então, mais uma vez, especialmente o IPTU, né? Aí tem a contribuição de melhoria, tem imposto de taxas, de SSQN, enfim, né? O pró-moradia, mas especialmente o IPTU, que é uma lei maior, uma lei federal, como eu disse antes, é uma dívida que pode sim tornar o seu imóvel indisponível, né? De maneiras que a pessoa não deve facilitar, né? Deve ter esse olhar de, preferencialmente, dentro do seu orçamento, sempre dar preferência para manter o IPTU em dia, para lá adiante não correr esse risco, porque é uma dívida que, com o passar do tempo, ela se acumula, tem juros, correção, né? Multa, e isso às vezes torna-se um valor alto, e a pessoa, quando tiver uma execução judicial, muitas vezes a situação para poder regularizar isso fica bem mais difícil. Então essa oportunidade está viabilizando essa condição para que a pessoa possa colocar em dia a sua dívida e não correr o risco de ter a sua casa penhorada. Como eu disse, é a única dívida que pode penhorar a casa. Então, de uma certa forma, o recado é mais ou menos esse. Temos que, dentro do nosso orçamento, muitas vezes deixar de pagar uma ou outra dívida não
exigida dentro dessas condições e preferencialmente pagar o IPTU. Não estou incentivando as pessoas a não pagarem outras dívidas, estou chamando a atenção da importância de pagar o IPTU preferencialmente para não correr esse risco, né? E nós temos vários casos já com essa situação. E são esses os casos que agora as pessoas devem ter essa preocupação e comparecer lá na prefeitura e viabilizar ou o pagamento à vista, ou em 12, ou em 24, são 3 opções. Dentro de uma dessas, com certeza a pessoa vai poder se enquadrar, né? Até porque se o nosso ouvinte deixar ir acumulando essas dívidas, daqui a pouco se torna uma bola de neve. Ah, com certeza, isso aí já tem casos assim, né? Tem casos assim já. Mas é isso, a gente está à disposição e mais de uma vez nós vamos vir aqui, quero comparecer ainda lá por agosto, para mais uma vez chamar a atenção, ter uma oportunidade de esclarecer a população que ainda não tenham ouvido, não tenham tomado conhecimento. Nós temos que estar insistindo. A gente está usando vários veículos de comunicação para divulgar, né? E acredito que a população já tenha, de uma maneira geral, quase todos conhecimento. Mas a gente nesse período vai continuar divulgando, né? Para que as pessoas possam participar. Luiz, agradeço muito a tua presença aqui hoje. Deixa um espaço agora para que você reforce os prazos para que o nosso ouvinte consiga se dirigir o quanto antes até a secretaria. Exatamente. Com relação ao Refis, então, os prazos vão até 19 de setembro e devem comparecer as pessoas na sala 14 do Centro Administrativo no horário da prefeitura, né? Como eu já referi antes. E com relação à anistia, que tem o mesmo prazo também, até 19 de setembro, né? Só que as pessoas, ao invés de comparecer na Secretaria da Fazenda, inicialmente terão que se apresentar na Secretaria da Assistência Social, porque aí tem uma série de condicionantes, inclusive com relação ao Refis, que eles também vão ter o benefício, mas o benefício do Refis, neste caso da anistia, ele está atrelado ao programa da anistia, né? Um pouquinho diferente. Então é necessário que as pessoas primeiro compareçam na assistência social para receber toda a orientação e depois então vão comparecer na fazenda para regularizar o IPTU, que é uma exigência. O pagamento do IPTU é uma exigência primeira para que a pessoa possa participar da anistia. Se ela tiver com o IPTU atrasado ou deixar de pagar por algum motivo, ela não vai poder participar da anistia. Então é necessário primeiro ter esse olhar, não é? Qualquer dúvida, o nosso ouvinte também pode entrar em contato via telefone. Sem dúvida. O telefone da prefeitura está à disposição, a nossa equipe da Secretaria da Fazenda, a equipe da Assistência Social e também reforçando com relação à anistia, as pessoas que tiverem dificuldade para comparecer no horário de expediente, façam contato, tá? Para agendar um horário excepcional, para que a gente possa atendê-los, para não perder essa oportunidade, tá? O telefone da prefeitura é 3762-7700. Isso, exatamente. Luiz, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Tenha um bom dia. Muito obrigado, agradeço e gostaria de receber mais uma oportunidade. Com certeza. Antes do dia 19 de setembro, lá pelo mês de agosto, para a gente reforçar mais uma vez, fazer uma avaliação como é que está a demanda e reforçar para aqueles que ainda não compareceram, né? Possam, então, ter ainda uma última oportunidade, né? Já está combinado. Até lá. Obrigado, bom dia.